Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estamos aqui na primeira Assembleia Diocesana da Juventude com a irmã Zenilde Fontes, responsável pelas 18 dioceses, né, irmã, do Regional Sul 3. Então... Como teve início o seu trabalho com a juventude? Como é o trabalho, assim, e quais são os maiores desafios? O meu início de trabalho com a juventude começou na articulação da juventude salesiana. Já uns 10, 11 anos atrás, e como participação na CNBB, comecei há um ano e meio atrás. Esse início de trabalho, ele consistiu em quê? Em fazer uma visita em todas as dioceses, sentir mais ou menos a realidade de cada diocese, ouvir jovens, ouvir pessoas que trabalharam com os jovens, assessores, ouvir padres, ouvir aqueles que estão dentro da igreja e aqueles que estão fora da igreja já, não digo fora da igreja, mas que já exerceram o seu ministério e hoje participam de uma outra forma. E a partir dali deu para ter uma percepção de como estava a realidade da juventude no Rio Grande do Sul. Num segundo momento, então fizemos um levantamento de dados. E a partir desse levantamento de dados, nos deu algumas perspectivas, algumas tendências de como está hoje a juventude católica no Rio Grande do Sul. A partir daí, então, surge como uma proposta a Jornada Mundial da Juventude. E para nós, que temos esses dados e que fizemos esse levantamento, a Jornada Mundial da Juventude é um momento privilegiado de evangelização da juventude através do setor diocesano de juventude. Então, irmã, a gente sabe que tem algumas cidades que ainda não têm um setor de juventude, isso é um desafio. E como que se dá todo esse processo? E aqui no estado está dando certo essa ideia? Então, o setor, ele surge... o setor não é uma ideia nova na Igreja do Brasil. O setor já vem desde os anos 70, 72, 74, que já tiveram experiências de setor. E que não estava madura, com certeza não era o momento ainda para fazer esse trabalho em conjunto através de diferentes expressões. Então, em 2007, com a aprovação do documento 85, Evangelização para a Juventude, traz uma linha de ação que nos aponta uma das formas de organizar, de articular a juventude através do setor diocesano de juventude. Quem compõe o setor? Compõe o SAV, o Serviço de Animação Vocacional, compõe a catequese, a pastoral da família, compõe a pastoral da educação e compõe todos os movimentos que evangelizam a juventude, as pastorais da juventude, as congregações que trabalham com a juventude. Então, esses espaços são espaços que evangelizam a juventude. E essa é uma chamada da Igreja do Brasil para quê? Para que esse povo se una e pense, olha, como que nós podemos evangelizar a juventude na nossa diocese, ter algumas diretrizes comuns. Então, o setor ele nasce daí. É uma experiência bastante nova, porque é recente essa experiência. E muitas dioceses, assim que saiu o documento 85, logo ingressaram na Constituição do setor. Mas sem aprofundar, de repente, muito o que seria o setor. E como a gente compreende e acredita muito nessa questão de que o caminho se faz caminhando, e o caminho vem sendo feito caminhando no Rio Grande do Sul. Praticamente todas as dioceses hoje têm setor. Alguns com organizações, com estilos de organizações diferentes, mas unindo todas essa vontade, esse desejo de se reunir, de dialogar, de tecer as coisas em conjunto, tem sido uma experiência. Cada um num estágio. Nós temos setor que já estão há 4, 5 anos, outros que estão há 1 ano, nenhum mais ou menos importante a experiência, são experiências diferentes e muito significativas. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, a Jornada Mundial da Juventude potencializa essa experiência de setor. E aí é que é bonito, porque como a jornada ela traz essa perspectiva assim, de trabalharmos com as diversidades de expressões juvenis, então, e não é só para um grupo, é para toda a igreja, é uma oportunidade para a gente organizar, não só um evento, mas como nós vimos hoje pela manhã, a gente organizar todo um processo de evangelização em conjunto. E aí nós percebemos o quanto que dá certo, que podemos trabalhar em conjunto
sem de forma alguma ferir as nossas identidades individuais, pelo contrário, fortificando a pastoral, que fortifica a si mesmo, os movimentos, que fortifica a sua identidade para poder estar em conjunto trabalhando. Em relação às jornadas diocesanas, qual a sua importância e o que elas acrescentam na vida dos jovens? Então, as jornadas diocesanas nasceram também com essa proposta da Jornada Mundial da Juventude. Como cenário nacional, nós fomos percebendo que o Brasil não tem essa cultura de jornada. E em base a não ter essa cultura de jornada, um dos passos, de repente, para construir essa cultura, para chegarmos na jornada mundial com uma experiência já vivida, então foi de fomentar em cada diocese ter um momento que o jovem faça essa experiência de criando, de aprendendo a fazer jornada, de construir essa cultura de jornada. E por isso nós iniciamos no ano passado a primeira edição da primeira jornada, para o ano que vem a segunda jornada e assim consecutivamente. E foi também fixado o Dia Mundial da Juventude para acontecer isso, que é no Domingo de Ramos. Por quê? O domingo, a jornada diocesanas, o Dia Mundial da Juventude, nós não celebrávamos tanto como igreja no Brasil. Então isso foi bonito, que foi um despertar. Qual que é a sua importância? A importância dela é justamente essa experiência. Primeiro, de fazer um trabalho com as diferentes expressões. Sentarmos juntos para organizarmos uma jornada, uma caminhada, uma formação em conjunto. E isso já tem a sua riqueza em si, porque ela traz essa organização como setor, como diferentes expressões. Então, já traz todo esse benefício, tanto para o grupo quanto para o jovem, porque se nós compreendermos que cada vez que a gente se organiza, que cada vez que a gente se une, se reúne e planeja uma questão em conjunto, nós saímos melhorados como seres humanos, como pessoas, porque a gente sempre aprende, agrega ali, tanto nas questões técnicas de organização, como nos aponta o documento 85, né? A gente aprende a organizar, a gente aprende a planejar, a gente aprende a respeitar ideias diferentes, a gente aprende a morrer por algumas ideias nossas. Então, isso traz um conjunto, além, é claro, de celebrarmos em conjunto, de rezarmos em conjunto, de termos algumas questões culturais também. Irmã, e sobre a Jornada Mundial da Juventude, como que os jovens católicos são preparados e como que eles atuam na preparação da jornada? Então, para nós também, novamente no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude é para ser protagonizada pelo jovem. Então, essa ideia de que o jovem venha para o meio e ele pense, ele planeje, e ele sugira. Por quê? Porque o jovem, como dizia o Papa João Paulo II, precisa ser protagonista, ele é evangelizador do próprio jovem. E vocês sabem o quanto que vocês têm uma capacidade muito maior de comunicação entre as idades de vocês. E vocês comunicarem as experiências bonitas que vocês fizeram de Deus, de grupo, de vivências, enfim, é muito mais significativo do que um adulto falar. Porque a gente corre o risco de estar desconectado da realidade, do imaginário do jovem. Então, uma das primeiras questões para nós é o jovem ser protagonista na preparação da jornada. Por isso, assim, tem formação, nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul, formações por províncias eclesiásticas, para os multiplicadores da jornada, para os jovens, para que eles saibam o que vai acontecer, saibam por onde, quais são as diretrizes, e eles possam serem os protagonistas junto aos padres assessores, junto aos seus bispos, junto aos coordenadores e pastorais. Mas eles sentarem e estarem junto na mesa protagonizando esse evento. E para nós, esse seria já uma formação para a jornada lá no Rio de Janeiro. Porque a jornada lá no Rio de Janeiro, ela tem uma estrutura fixa do Vaticano, que são as 3 catequeses, a vigília como momento central, a via sacra, os momentos centrais que reúnem todos em torno à celebração eucarística naqueles eventos centrais. Então, para nós, hoje no Brasil, participar de uma jornada, se preparar para a jornada, é passar por todo esse processo de olhar para o documento Cruz Peregrina, olhar para Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, fazer a experiência e a vivência desse momento, dos vários momentos da vida de Jesus, até desde o nascimento até a ressurreição, de acompanhar o símbolo, o que significa a cruz.
em toda a nossa fé, qual que é o significado dele. O ícone de Maria, por que Maria vem junto com a cruz? Por que o ícone? Porque Maria esteve presente em toda a vida de Jesus até os pés da cruz, né? E como nós, como filhos e filhas, enfim, como que isso tudo nos envolve também. Então, passa por tudo isso. O Bote Fé é muito brasileiro, então todo esse programa, ele é brasileiro. É para não deixar a jornada ser simplesmente o evento lá. Então, essa é a nossa preparação para irmos para a jornada. E aí, no segundo momento, nós vamos nos preparar como vamos fazer para acolher os peregrinos que vêm de fora. E vamos fazer essa experiência bonita. Fizemos a experiência de Jesus Cristo. Depois que fizermos essa experiência de Jesus Cristo, como que nós vamos anunciar para os outros homens de Jesus Cristo? Para que a jornada, ela cumpra aquele propósito inicial do Papa João Paulo II. Jovens, anunciadores para os próprios jovens. Então, eu faço a experiência de Jesus Cristo, depois nós vamos organizar na Semana Missionária como que nós vamos anunciar esse Jesus. Primeiro, dentro das nossas realidades, dos nossos dioceses, dos nossos grupos, porque é uma preparação para a gente acolher o peregrino que vem de fora na semana anterior da jornada. E depois que nós já fizemos a experiência interna, nós vamos levar os peregrinos estrangeiros que vierem para a nossa diocese para fazer a mesma experiência que nós fizemos. Porque aí nós estamos... Então, todo esse momento de preparação para nós é uma revitalização da evangelização da juventude no Brasil. E depois disso, é claro, nós vamos celebrar todos juntos no Rio de Janeiro, com toda a juventude, com toda a juventude do mundo inteiro, com a sua universalidade, enfim, e que são momentos fortíssimos, bonitos, lindos dessa presença. Primeiro, do encontro pessoal com Jesus Cristo. Desse encontro com uma universalidade com todos os jovens, todos os cantos do mundo, que a gente se impressiona e vê que realmente isso é muito vivo na Igreja Católica. Então, essas experiências nos levam a vivenciar melhor a Jornada Mundial da Juventude lá em Rio, dentro dessa preparação. Bom, de que maneira a gente pode chamar esses jovens, tanto para a Jornada Diocesana quanto para a Jornada Mundial? Aí eu acho que vocês nos dão banho nisso, que vocês como jovem têm muitas possibilidades e vocês precisam usar todas essas possibilidades que vocês têm. Face, Twitter, enfim, todas as redes sociais está alinhado. Isso aí é uma coisa, se comunicar. Primeira coisa, se comunicar bem. Utilizar o blog, utilizar o site da diocese. Tem rádios da diocese, tem rádios de repente comunitárias que vocês podem acessar, RBS. Vocês precisam usar todos os meios para comunicar. Dizer, olha gente, está acontecendo no Brasil a Jornada Mundial da Juventude e isso é uma coisa assim, extraordinária mesmo para nós como jovens. Então, a primeira questão, comunicar que vai existir. A segunda questão é a gente se organizar, se fortificar como grupos, experiências, viver uma experiência de Jesus Cristo, dizer assim, o que nós vamos anunciar e como nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar nas escolas? Como que nós vamos chegar para anunciar nas escolas? Vamos entrar em todas as turmas, passar 15 minutos em todas as turmas e falar que vai acontecer e vamos convidar quem quiser fazer uma experiência diferente e vamos promover um outro momento, uma jornada para esses jovens que estão na escola, porque os jovens estão na escola, né? Vamos entrar nas universidades, vamos fazer uma missão também, vamos anunciar para as famílias, vamos bater porta em porta, vamos sentar lá, vamos ouvir essa experiência, vamos para o presídio, vamos ouvir quais são... Porque o que se faz aquelas pessoas estarem lá, que o sofrimento, entendeu por detrás toda essa questão social que faz também com que o jovem tenha que fazer algumas opções que ele não é feliz, que não o torna feliz. E a gente ser uma palavra de esperança para esses jovens. Então, como a gente pode chamar? Indo para as escolas, fazendo chamamento, programando momentos, formação, missas, caminhadas, jornadas diocesanas, shows, retiros e convidar esse pessoal para fazer parte. Não precisa ter grupo, não precisa, o jovem que quer tem lugar. E uma outra questão é abrir um espaço para voluntariado. Os jovens que querem ser voluntários, tem alguns que são profissionais de comunicação, tem outros que são professores de espanhóis, tem outros que eles podem ser voluntários ajudando a grupos
voluntárias a estudar de repente uma língua, enfim, que podem estar fornecendo seu serviço e uns usufruindo desse serviço e outros também colaborando. A criatividade é a porta de acesso à motivação dos jovens, né? Exatamente. E vocês têm todas... O que vocês precisam é confiar em toda essa potencialidade que vocês têm. Que vocês são potenciados a fazer isso. Então, acreditem nas intuições de vocês, nas ideias, na criatividade de vocês, que tem muita possibilidade de dar certo. Muito mais do que nós como adultos. E quais são os rumos que não só a nossa diocese, mas algumas dioceses ainda precisam tomar para seguir as diretrizes da CNBB? Então, a primeira questão, eu acho que você toca num assunto bem importante, porque é o fundamento da nossa ação evangelizadora. Primeiro, nós precisamos conhecer as diretrizes. Pegar, ler. Mesmo assim que a gente pense, mas é um documento, primeira coisa, nos informarmos. Ler e tentar entender o que diz ali. E buscar assessoria mesmo. Que Jesus, que é a igreja, o magistério, os bispos disseram, se posicionaram. No Brasil se evangeliza e é esse Jesus que nós acreditamos. Por exemplo, na gratuidade e na alteridade. Que metodologia, as diretrizes da ação evangelizadora desses próximos anos, eles trazem uma proposta de metodologia. Onde estamos, onde queremos estar, de construir, de planejamento, né? Então, a primeira coisa é ler. Segundo, ler as diretrizes. O documento 85. É um crime evangelizar a juventude se não lermos o documento 85. Então, isso nós precisamos garantir, isso com os adultos, isso principalmente com os adultos. Garantir que os padres leiam, garantir que os nossos assessores, os tios, leiam esse documento, porque esse documento é a base para quem diz que vai evangelizar a juventude. E depois, é claro, que seguindo esses dois parâmetros, que é o nosso ponto de encontro como setor diocesano de juventude, para a gente não cair na tentação de querer dar um perfil para o setor, ou do movimento que tem mais pessoas, ou da pastoral da juventude, ou de uma congregação, enfim. Não, o setor é um espaço de comunhão, é um espaço de unidade e funda-se nas diretrizes da ação evangelizadora, no documento 85, e para a Jornada Mundial da Juventude, no documento Cruz Peregrina, o material complementar do IAIT, que nós encontramos no site do IAIT, é só acessar www.iait.com.br. Lá nós vamos encontrar no Rio Grande do Sul, o site da Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul, esse material complementar. Fazermos as nossas bandeiras, para colorirmos bastante, eu boto fé em Santa Maria, e também, quando vier o material do subsídio em preparação à Semana Missionária, a gente também fazer essa vigilância. Porque nós aí fazemos uma experiência de igreja, uma experiência todo mundo junto, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. E o que o jovem precisa para se consolidar na fé? Fazer bastante experiências de grupo, porque assim, o jovem precisa fazer essas experiências de grupo, rezar em conjunto, brincar em conjunto, fazer ações sociais em conjunto, para ele, porque no grupo, o grupo vai nos ajudando a compreender o processo da nossa fé. Esse é um processo, uma constituição. E ter bem claro, garantir processos de educação na fé nesse conteúdo do grupo. Então isso é importante. Mas não basta ter conteúdo, ter retiros ou ter questões fragmentadas. É preciso ter vivências de grupo e processo. Eu preciso me debater com a diferença da tua compreensão e isso gera fé e vida. Então, para encerrar nossa entrevista, eu vou pedir que tu deixe uma mensagem para os jovens da nossa diocese que vão ver esse vídeo no nosso blog ou em algum outro lugar. Então, aos jovens da Diocese do Rio Grande, aos que estão nos grupos, aos que participam da comunidade, aos que ainda não participam da confissão religiosa católica, nós
Vocês todos são convidados a participar desse processo. Sintam-se incluídos, sintam-se convidados e venham participar desse processo de preparação da Jornada Mundial da Juventude. Mas venham participar também como experiência diocesana. Venha somar com suas possibilidades, venha multiplicar com os seus valores, venha diminuir diferenças, venha ajudar a construir uma proposta de evangelização, a construir a evangelização da juventude aqui na Diocese de Rio Grande. Irmã, muito obrigado então pela tua entrevista. Volte sempre a Rio Grande quando for possível para dar uma mãozinha. Muito obrigado. Disponha, sempre quando precisar. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus.